Ei, pessoal, eu sou o Charlie. E por onde eu começo, hein? Caramba, eu tô horrível, eu sei. Tudo porque os últimos 5 dias foram um inferno. Tudo começou quando eu descobri o exato dia que eu vou morrer. Isso me deixou louco. Deixa eu contar sobre isso. Um fim de semana eu não tinha nada pra fazer. Bem, na verdade eu tinha coisa pra fazer. Meus pais pediram pra ajudar em casa, eu tinha lição de casa e havia um monte de outras coisas, mas eu preferi não fazer nada disso. Eu tava sentado no meu sofá vendo TikTok. Passei de vídeo e um anúncio apareceu. Normalmente eu pulava os anúncios, mas dessa vez por alguma razão decidi parar. O anúncio era sobre um aplicativo que previa o dia e a hora da sua morte. Foi um absurdo, é claro, mas eu realmente não estava afim de lavar a louça, então cliquei em baixar. Eu abri o formulário. O menu era seriamente sinistro e tinha só um botão para dizer a data da sua morte. Eu apertei. Os crânios começaram a girar, indicando que o aplicativo estava calculando a data da minha morte. Parecia muito assustador. Após alguns segundos, o tempo apareceu na tela. 5 de junho de 2021, 19h32. Então apareceu uma foto com uma ampulheta. Virou e os minutos da minha vida começaram a correr. Eu ri em voz alta. Eu não sabia o que aquele aplicativo deveria ser. Acabei fechando e fui para a cozinha fazer algo para comer. Na cozinha percebi que aquele dia era o 1º de junho e, de acordo com o aplicativo, eu tinha exatamente 5 dias. Enquanto eu comia um sanduíche, pensei, e se eu só tivesse 5 dias? O que é que eu faria então? Hum, talvez eu perguntasse à garota mais bonita da escola se ela queria sair comigo. Besteira, por que eu ia morrer? Eu tenho 17 anos. Na manhã seguinte eu fui para a escola. Normalmente eu caminhava pelos pátios. Era muito mais tranquilo lá. Mas como eu estava atrasado hoje, eu tinha que caminhar pela principal. Meu caminho passou por um canteiro de obras. Por um segundo, parei para ver o pessoal trabalhando, voando no terceiro andar e descarregando algo. Mas não demorei muito e continuei andando. Um segundo depois, ouvi alguém gritando lá em cima. Então houve um estrondo alto atrás de mim, como se algo muito pesado tivesse batido no chão. Eu me virei e bem onde eu estava vi uma pilha de tijolos. Olhei para o pessoal. Eles pareciam mais horrorizados do que eu. Havia uma corda rasgada pendurada no gancho que usaram para levantar a pilha de tijolos. Quando caíram, eles começaram a gritar comigo. Eu não entendi porque eles gritaram comigo quando foram eles que quase me transformaram em panqueca. Uma multidão de gente se reuniu e começou a gritar comigo também. Olhei em volta e percebi que eu estava parado em área cercada por fita adesiva. Idiota! Fui direto para a área perigosa. Senti vergonha de quase destruir a vida de muito pai de família e fugi. Eu também tive medo que a polícia viesse e tentasse descobrir por que isso aconteceu. Corri para a escola tão rápido que até consegui chegar na aula a tempo. Na aula de história, o professor perguntou sobre o tema anterior. Fiquei tão envolvido pensando no que tinha acontecido naquela manhã e como quase morri, que quando o professor me fez a pergunta, respondi mecanicamente 5 de junho de 2021. A sala inteira começou a rir de mim. Eles acharam hilário porque a pergunta na real era o começo da data da Segunda Guerra Mundial, mas eu não achei graça. Eu percebi que o pensamento de que eu morreria estava me assustando. Eu verifiquei o aplicativo. O relógio na tela mostrou que eu tinha um dia a menos para viver. Um arrepio passou por mim, mas tentei me acalmar porque era apenas um aplicativo estúpido que eu encontrei no TikTok. No recreio, Alice veio até mim. Acontece que ela estava me observando na aula. Ela disse que eu parecia muito mal. Eu queria contar sobre o aplicativo e como eu quase virei nuggets mais cedo, mas eu fiquei com medo dela achar que eu sou um idiota. Então eu menti dizendo que eu só não tinha dormido muito bem. Foi isso. Ela virou e foi embora. Fiquei feliz que ela se preocupou comigo. Não conseguia me livrar da ideia da morte, então algo aconteceu. No outro dia, minha mãe me mandou ao escritório do meu pai para dar alguns documentos que ele tinha esquecido em casa. Papai trabalhava num arranha-céu no centro da cidade. Era bem alto, tinha 18 andares. Eu adorava andar de elevador, especialmente que meu pai trabalhava no último andar. Entrei no elevador, passei pelo 14º e ele continuava subindo. Mas então houve um rangido. O elevador tremeu e eu caí no chão. A luz se apagou. A seta parou entre o 14º e o 15º. Sabe, eu nunca tive medo de espaços confinados, mas a partir daquele momento eu comecei a ter. Eu entrei em pânico
Eu pensei que poderia ficar sem oxigênio, então comecei a bater violentamente nas paredes, tentando fazer alguém me ouvir. Vários minutos passaram comigo preso lá. De repente, o elevador sacudiu de novo, a luz acendeu e a seta se moveu. O elevador subiu. Você não tem ideia de como eu estava feliz em sair daquele elevador. Eu fui até o escritório. Papai disse que eu parecia pálido como um cadáver. Entreguei os documentos e disse que fiquei preso no elevador. Papai ficou muito surpreso porque isso nunca tinha acontecido, e ele iria verificar com certeza. Eu decidi voltar a pé. Eu não queria testar a minha sorte. Aquele aplicativo me assombrava. Quando eu saí e tirei o telefone, a ampulheta na tela mostrou que eu tinha mais 3 dias e 1 hora de vida. Não, eu me recuso a acreditar, porque era apenas um aplicativo idiota. Como poderia prever o futuro? Eu estava tão ocupado com meus pensamentos que, voltando para casa, não notei que escureceu. Eu estava andando pela via expressa, vi os carros correndo em alta velocidade e a ideia muito estúpida apareceu na minha cabeça. Bem, agora eu sei que é estúpida, mas naquele momento parecia uma ideia bem lógica. Apertando minhas mãos em punhos, juntei toda a minha vontade e fechei os olhos. Em um ritmo normal, caminhei em direção à rodovia. Pensamentos da minha morte começaram a me assombrar. E eu pensei que se eu tivesse mais 3 dias eu não tinha mais nada a temer, o que significa então que os carros dirigiriam ao meu redor. E minha teoria estava certa. Você deve pensar que eu enlouqueci. Você está certo. É improvável que alguém em seu juízo perfeito tenha uma ideia como essa. Mas eu precisava de provas para não enlouquecer. Eu caminhei pela rodovia de olhos fechados. Ouvi os carros se aproximando. Ouvi o freio das rodas. E então ouvi os gritos raivosos dos motoristas para mim. Minhas pernas tremiam de medo. E fez o caminho para o outro lado muito mais lento. Mas eu mantive meus olhos fechados. Meus pés finalmente encontraram a grama que crescia perto da rodovia e só aqui, quando eu estava seguro, eu consegui abrir os olhos. Eu fiz um percurso inteiro de olhos fechados e não tive um arranhão. Não podia ser sorte, teve que ser fé. Parecia que nada mais podia me atingir nos próximos 3 dias. No dia seguinte, quando eu estava sentado no refeitório, o valentão da escola, Billy, veio até mim. Ele não gostava de mim porque sabia que eu gostava de Alice tanto quanto ele. Portanto, ele considerou me empurrar e me insultar. E foi o que ele fez. Billy veio até mim, pegou um suco da minha bandeja e bebeu. Depois amassou a caixa e jogou em mim. Ele riu e foi embora. Foi ficar com os amigos dele. Alice me viu sendo humilhado, então eu não podia ficar assim. Antes eu teria suportado isso porque eu tinha medo do Billy, mas agora eu não tinha absolutamente nada a perder. Eu peguei a minha bandeja de comida e fui até a mesa do Billy. Fiquei de pé na frente dele para que ele pudesse me olhar nos olhos, peguei minha tigela de sopa e joguei na cabeça dele. Billy olhou para mim, completamente surpreso porque ele não esperava por isso. Eu disse a ele: se você quer meu lanche, eu vim trazer para ti. Ouvi gritos de aprovação de toda a cafeteria. A galera me aplaudiu, mas você tinha que ver o jeito que a Alice olhou para mim. Billy se recuperou do choque e me agarrou pela camisa. Ele me bateu várias vezes e eu caí, mas eu não me importei, e parece que a indiferença na minha cara enfureceu ele e assustou ele. Ele me deixou ir e fingiu que não estava mais interessado em mim, mas eu podia ver que ele estava assustado. Foi um grande dia. Acontece que só leva alguns minutos para superar um medo. Claro, você vai sentir um pouco de dor, mas você não vai mais ser aterrorizado pelo valentão da escola. Faltavam 2 dias para a data fatal. E essa noite eu estava em casa, eu não queria ir a lugar nenhum. Eu queria passar um tempo com minha família, queria surpreender meus pais, que devo admitir, raramente presto atenção. Nem sempre aprecio o trabalho e o cuidado deles, então decidi cozinhar o jantar. Quando mamães chegaram, viram que a mesa estava posta. Para ser honesto, já que sou novato na cozinha, os pratos não saíram muito bem e foram queimados, mas a salada foi muito boa. Então a gente comeu isso, foi uma ótima noite. Até me arrependi de não ter passado um tempo assim com os meus pais antes e fui pro meu quarto imediatamente depois de comer. De manhã acordei e vi o app. A contagem caiu para horas, eu só tinha 10. Mas eu não tinha mais medo. Eu ainda tinha uma coisa inacabada. Arrancando coragem, liguei para Alice. Eu estava muito nervoso enquanto falava com ela, mas consegui me recompor e chamei ela para sair. E quer saber? Ela aceitou. Eu estava tão feliz. A gente ficou junto umas 5 horas em um parque de diversões. Ela chegou exatamente na hora e estava incrível.
Brincamos em quase tudo, comemos algodão doce e falamos sobre a escola. E quando escureceu, fomos para a roda gigante. Enquanto a roda estava subindo, eu fiquei olhando para Alice e senti como se nunca tivesse sido tão feliz na minha vida. Então olhei para o seu relógio e fui tomado pelo terror. O relógio mostrou 7h31. Esse era o último minuto da minha vida. Antes de entrar em pânico, fiz o que queria fazer há muito tempo. Eu beijei Alice. Mesmo que fosse algo que eu tivesse sonhado por muito tempo, tudo que eu consegui pensar era na contagem regressiva. Quando faltavam apenas alguns segundos, abri os olhos e vi o rosto dela mais uma vez. Alice sorriu. Eu fiquei como um tolo e olhei para ela. Quanto tempo fiquei assim, eu não me lembro. Parecia uma eternidade. Olhei para o relógio. Eram 7h34. E continuou. Eu não entendi nada. Eu tinha que... Eu peguei meu celular e abri o aplicativo. Mas ele não estava em lugar nenhum. Sentei e comecei a coçar a parte de trás da minha cabeça. Que diabos? O que é que isso significa? Eu levei Alice em casa e ela ficou me perguntando se eu tinha algum problema e eu fiquei calado. Parece que hoje eu nasci de novo como uma pessoa diferente que realmente aprecia cada momento da vida. Você já teve em alguma situação que colocou sua vida em risco? Conta aqui nos comentários e se inscreva no canal.